Bom dia. Hoje eu estarei fazendo uma pequena análise, não é exaustiva, mas uma pequena análise da cosmovisão chamada comunismo. Exatamente isso que você está ouvindo. O comunismo ele é uma cosmovisão, ele é uma lente pelo qual as pessoas enxergam o mundo. Eu não estarei entrando no mérito de que o comunismo é certo ou errado. As pessoas têm uma vasta literatura, têm vastos fatos ao redor do mundo e até mesmo no Brasil que comprove se o comunismo é certo ou errado. Eu tenho o meu posicionamento contra o comunismo, contrário ao comunismo, mas eu quero que cada um perceba que o comunismo é uma cosmovisão. Por que o comunismo é uma cosmovisão? E quais são os pontos que atestam essa verdade? O primeiro ponto é que o comunismo ele procura redefinir a maneira como a gente vê o mundo, como a gente entende o mundo. O comunismo, como alguns sabem, ele vai ter o seu boom espacional ali em 1917, quando há a Revolução Russa, a Revolução Vermelha, em outubro de 1917, na Rússia. Então, Lenin e alguns outros líderes comunistas e um exército bolcheviques, eles derrubam o czar Nicolau Romanov e a sua esposa, certo? E toda a família Romanov era a família real, a família imperial russa. Eles estavam no poder, já tinham lutado contra outros levantes, inclusive um escritor famoso que todos amam e conhecem, chamado Fyodor Dostoiévski. Ele tinha participado de alguns grupos que simpatizavam com a causa comunista, por isso foi até colocado na Sibéria para primeiro ser morto e depois teve a sua pena perdoada para serviços obrigatórios na Sibéria, né? Para um campo forçado, uma prisão que de certa forma era um campo forçado. Então eles derrubam o czar Nicolau Romanov com a sua esposa e com seus filhos, certo? E aí eles começam a exportar essa visão. O comunismo ele tem ideias embrionárias em outros cantos, com outras pessoas, e nós temos expoentes dessa visão. Agora, o comunismo ele é uma cosmovisão muito diferente das outras e muito, vamos dizer assim, complexa de se entender, porque há várias correntes de comunismo dentro do próprio comunismo. Então, por exemplo, existe o comunismo leninista, que vem de Lenin. Existe o comunista stalinista. Existe o comunismo trotskista. Existe o comunismo gramscista, que vem de Gramsci, pensador italiano. E dentro dessas correntes, existem outros movimentos que o comunismo abraça ou apoia. Então, o que definiria esse comunismo como uma cosmovisão? Definiria que é uma cosmovisão porque eles fazem uma releitura de todos os eventos do mundo. Os comunistas vão dizer que o mundo viveu uma eterna luta de classes e isso, infelizmente, vem até... Eles associam isso ao relato bíblico. Então, quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus liberta, então eles dizem que Moisés foi um revolucionário que lutou contra a classe opressora que era Faraó e todo o Império Egípcio. Então, o que é que o comunismo vai defender? O comunismo, por incrível que pareça, ele se baseia em passagens bíblicas para defender uma parte da sua cosmovisão. Então, uma das passagens bíblicas que eles citam para defender essa cosmovisão é Atos capítulo 5, quando as pessoas estavam ali e aí o que acontece? Eles doavam tudo pelo amor, pela boa vontade que eles tinham. Então o que acontece? O comunismo pegou isso e disse, está vendo? A gente tem que desenvolver essa é a ideia correta. Mas aí o comunismo
deturpou isso, porque o que foi que aconteceu? O comunismo pregou que as classes proletárias, os proletários, o que é que o proletário deveria fazer? Ele deveria tomar os meios de produção, e tomando os meios de produção, ele tinha como expandir essa divisão. O problema com essa cosmovisão, ou os problemas que surgem disso, é que quando alguém toma os meios de produção, ele se torna o dono dos meios de produção. Então, vai existir essa eterna luta de classes. E através da história ficou provado, que o comunismo foi um erro, onde trouxe vítimas, onde trouxe consequências graves e não resolveu os problemas que eles julgavam resolver. Quais problemas a cosmovisão comunista visava resolver ou dizia que resolveria quando fosse implantada em algum lugar do mundo? O primeiro problema era da miséria. Então, todos teriam acesso à produção, todos teriam acesso aos meios produtivos e ninguém passaria fome, ninguém passaria necessidade. Mas a história está aí para dizer que aconteceu totalmente o oposto. A segunda coisa é que as pessoas teriam mais liberdades, as pessoas teriam condições de viver vidas que pareceriam estarem no paraíso como Adão e Eva. Mas não é verdade, a história está aí para provar justamente ao contrário. Então essa cosmovisão comunista, ela veio para dizer para o homem que aqui na Terra era capaz de haver um lugar como um dia houve, chamado Éden, ou seja, o paraíso. E esse lugar, ele seria propiciado pelo governo. Então, o governo ele se torna um Deus nessa cosmovisão. O governo é o Pai provedor, é o Deus provedor de todas as coisas. E nessa cosmovisão, Deus é alijado. Eles alijam Deus, eles tiram Deus, eles removem Deus do seu pensamento, do seu ideal, do seu projeto de reconstruir o mundo, de reconstruir a história e a sociedade, para dizer que o Estado agora é o Deus provedor de tudo. Então é o Estado que provê a segurança, é o Estado que provê a alimentação, é o Estado que provê os bons relacionamentos familiares, e tudo é providenciado por esse Deus onipotente, onisciente e onipresente. A questão da cosmovisão comunista para o tempo, para o decorrer dos anos, a partir de 1917, quando se espalhou ali pelo leste da Europa e por Cuba, pela América Latina, pelo Camboja, que se espalhou, foi até o Afeganistão, por incrível que pareça, foi até o Oriente Médio, mas lá houve uma guerra escarniçada dos afegães que expulsaram os russos. Então, a visão comunista, ou a cosmovisão comunista, ela detinha alguns projetos. E para que essa cosmovisão avançasse, ela precisava ter alguns requisitos. O primeiro era remodelar a linguagem. Como é que eles remodelaram, ou como é que eles tentam remodelar a linguagem para que isso vire uma cosmovisão, isso seja aceito como uma cosmovisão? Eles tentam reescrever os fatos da história. Um exemplo é que há alguns dias passados, uma pessoa citou Winston Churchill no Facebook, e o post de Churchill foi banido porque, segundo o entendimento do Facebook, Churchill fez um discurso de ódio. Ora, se nós pararmos e nos perguntarmos quem foi o Winston Churchill, nós vamos perceber que Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e que legou ao Ocidente a situação que estamos hoje no sentido de liberdade. Churchill foi, com a Inglaterra, o poder maior e o poder que mais lutou contra a tirania dos nazistas. Então eles tentam reescrever os fatos históricos. Eles têm as lutas de classe, mas eles também detêm, ou eles tentam repassar para nós outras lutas. Por exemplo,
a luta na família. A família não deve ser tradicional como as pessoas pregam, como a Bíblia prega, como a sociedade não deve ser patriarcal. A sociedade deve ser plural, deve ser multicultural. O problema disso é que a gente já viu esses efeitos. Até no nosso país a gente pode perceber que essa cosmovisão ela tem trago resultados diferentes daquilo que ela anuncia, daquilo que ela traz no seu enunciado. Outra coisa também que eles fazem é que eles querem criar uma nova linguagem. Uma coisa que a gente aprendeu em aulas de cosmovisão é que a cosmovisão ela também é moldada, ela também é percebida pela linguagem, pelos meios em que falamos, ouvimos, pensamos e escrevemos. Então, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente expõe o que acreditamos e como acreditamos, isso implica em expressar a nossa cosmovisão. E os comunistas, os ideólogos comunistas, os seguidores comunistas e nações comunistas, eles têm toda uma maneira de pensar, mas não apenas uma maneira de pensar. Eles têm uma maneira de falar, de escrever. Então, você tem poetas comunistas, você tem pensadores comunistas, jornalistas, pessoas que acreditam fielmente, piamente, que essa é uma cosmovisão correta aonde os homens podem se fiar para viverem suas vidas. Repito, eu não estou entrando no mérito de comunismo é certo ou errado. Esta é uma análise de cosmovisão apresentando os pontos da cosmovisão comunista. Então, os comunistas, eles defendem uma readequação de tudo que existe no mundo. Então, família não é mais patriarcal, não é um modelo patriarcal. Filhos devem agir diferente como vinham agindo. Vocês têm que tomar o controle, vocês têm que tomar o mundo, vocês são os jovens devem tomar o mundo. Quando, na verdade, a gente percebe que essa tomada de mundo, essa nova inserção de novas ideias, trouxe para os jovens um desfecho totalmente diferente do que aquele pregado por essa cosmovisão ao redor do mundo. Agora, partindo desse princípio de que o comunismo é uma cosmovisão, que ele defende mudanças na linguagem, no pensamento, no falar, no escrever, que ele defende mudanças na maneira de constituição de família, que ele entende as relações econômicas diferentes, ele entende que não deveria existir a figura do patrão, que todos tenham acesso aos meios de produção, que todos tenham acesso à produtividade. Agora vamos ver os efeitos dessa cosmovisão no mundo. Então, se nós pensarmos em países que se tornaram comunistas, nós vamos ter a URS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada União Soviética, que compreendia a Rússia como Estado-Maior e mais algumas nações do leste europeu, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Romênia, aí você tinha a República Tcheca, você tinha a Bielorrússia, você tinha vários países que eram chamados países satélites. E após a Segunda Guerra Mundial, você tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era a Alemanha comunista. Qual foi o efeito? Eles criaram um muro dividindo a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. E com o tempo, o muro ruiu, as pessoas derrubaram e a Alemanha foi novamente unificada. Então isso representou, segundo as pessoas dizem, o fracasso, a derrocada do comunismo. Se nós pegarmos a história de Cuba, onde a cosmovisão comunista aqui na América Latina foi colocada em ação, foi colocada nos moldes como eles percebiam, nós vamos perceber que eles fracassaram nessa cosmovisão. Cuba, que era um país rico, pujante, uma ilha que se desenvolvia, crescia, inclusive
Saibam os senhores e senhoras que estão me assistindo que Cuba era altamente desenvolvida intelectualmente. Cuba era um colosso em termos de intelectualidade. Cuba era altamente desenvolvida. E aí essa cosmovisão trouxe prejuízo enorme para Cuba. O que temos hoje em Cuba são os resultados da aplicação da cosmovisão comunista. O que temos hoje na Coreia do Norte é o resultado de aplicações da cosmovisão comunista. A cosmovisão comunista foi aplicada em Cuba, na Venezuela, na antiga União Soviética. E uma coisa interessante que as pessoas devem perceber é que todos os países onde foram colocados, as pessoas morrem, as pessoas são castigadas, são perseguidas, não existe religião e as pessoas querem a todo custo sair de lá. Vejam inúmeros relatos de pessoas que fogem da Coreia do Norte, inúmeros relatos de pessoas que fogem de Cuba a nado, arriscando suas vidas para irem para Miami, que fica ali pertinho. Então isso mostra os resultados nefastos da cosmovisão comunista. Agora, o meu terceiro ponto é a cosmovisão comunista e a Bíblia. Será que elas se coadunam? Será que em algum ponto elas convergem? Ou será que em tudo elas divergem? A cosmovisão comunista ela é contrária à Escritura, em tudo. Porque, em primeiro lugar, ela se coloca para remodelar a história. Deus não quer remodelar a história, como a Escritura diz. Deus quer que a história aconteça porque Ele assim determinou. Segunda coisa é, Deus é o Deus provedor de todas as coisas. No comunismo não existe Deus. Deus é retirado da jogada, Deus é retirado da história. Mas a Escritura diz que o Senhor é o único Deus que deve ser adorado. Outro ponto é que a família constituída como ela existe é uma entidade divina. A cosmovisão bíblica identifica a família como um projeto de Deus e nesse projeto essa família deve ser patriarcal. Por que patriarcal? Porque o pai deve exercer a liderança